Boa tarde, alunos. Bem-vindos então à PNP de Conformação Mecânica, do curso de Engenharia Mecânica. Eu sou o professor Fábio e irei então ministrar essa disciplina para vocês durante esse segundo ciclo de APNPs. Bom, eu coloco aqui uma bibliografia sugerida, tá? Alguns desses livros vocês encontram de forma online, alguns já saíram. Não são mais impressos, mas são os livros pelo qual eu estudei e são livros então que eu sigo ao longo dessa disciplina. É, tem o livro, por exemplo, do meu professor da graduação e meu chefe de laboratório durante a época de mestrado, que foi o professor Lírio Schaeffer, que foi o livro que eu estudei na época da graduação. O livro do Dieter também era um livro que a gente sempre recorria, porque é um livro muito bem escrito também. E o livro do Chiaverini ainda existe edição desse livro. Ele é um tanto básico, mas é um livro que é bastante comum e tem algum conteúdo também que é bem relevante. É, já começo contando uma questão, livros de conformação mecânica no Brasil, normalmente eles não duram muito tempo no mercado, então alguns livros são publicados, mas normalmente eles não acabam tendo muito sucesso editorial. Então são livros publicados e que logo saem do mercado. Então às vezes é bem raro encontrar um livro de conformação mecânica com edição atual, tá? Ou em português. Esses aqui são os que eu utilizo, eu considero eles bastante adequados para essa disciplina. Mas não se preocupem, o conteúdo que eu vou passar aqui é suficiente para vocês acompanharem essa disciplina, mas fica a sugestão dessa bibliografia para quem quiser recorrer a novos livros. Então, introduzindo só o assunto de conformação mecânica, tá? Conformação mecânica é um dos diversos processos de fabricação mecânica que existem, tá? E os processos de fabricação mecânica, eles são, digamos assim, a ponta final de um longo ciclo que existe desde a extração dos minérios, por exemplo, minério de ferro, minério de cobre, até a fabricação final de um determinado produto. Tá? Vocês vão ver que dificilmente eu tenho apenas um processo de fabricação para a produção de um produto da área metal mecânica. Normalmente eu tenho vários processos de fabricação atrelados a um determinado componente, uma peça, um produto, e a conjunção desses processos de fabricação nos permite então a obtenção de peças, elementos então que são bastante úteis na nossa vida moderna. Tá? Eu gosto de ilustrar então essa primeira explicação com essa figura, tá? que mostra aqui todo um ciclo de processamento aqui no caso do aço, né? Desde das etapas extrativas, tá? Por exemplo, que ocorrem através de altos fornos, tá? Ou da produção de ferro esponja, tá? Depende da técnica extrativa que a gente tem, né? Por exemplo, do que é de competência da engenharia de minas, se faz a exploração da mina, a produção dos minérios, que são então reduzidos então para materiais metálicos através da área de redução, tá? No caso do ferro, do aço, então normalmente feita através de altos fornos, um pouco também através da produção pela técnica de obtenção de ferro esponja, que segue então para etapas subsequentes, que por exemplo seria a aciaria para a produção de aço, aciaria a oxigênio ou aciaria elétrica, dependendo da técnica que está sendo utilizada, solidificação desse material, né? Na solidificação em placas, blocos ou tarugos, dependendo do tipo de produto que se quer fabricar posteriormente. Tá? E esses produtos então começam a ser trabalhados então pela área que a gente chama de conformação mecânica. Tá? Então, por exemplo, um processo aqui que é mostrado na figura, são os processos de laminação. Então,
laminação de produtos planos, chapas, placas, ou, por exemplo, fabricação de produtos longos, seriam barras redondas, vergalhões, perfis, perfil Y, perfil H. Então, a produção desses produtos é feita através de um processo de conformação mecânica que a gente chama de laminação. Né? Por exemplo, posso também ter uma etapa de laminação para a produção do material que a gente chama de fio-máquina, e esse fio-máquina, então, ele segue para outro processo de conformação mecânica, outra técnica de fabricação mecânica, que se chama de trefilação, trefila, tá? Para a produção de arames, por exemplo, arames que vão ser utilizados para fabricação de cercas, fabricação de telas, uma matéria-prima também bastante utilizada. Então, normalmente essa cadeia de produção ela é bastante longa, tá? Quando vocês veem uma peça usinada, por exemplo, vocês devem lembrar que essa peça normalmente ela foi feita a partir de uma barra que foi laminada, quente provavelmente, barra laminada quente, que foi cortada, e daí teve então seu processo de usinagem para obtenção de um produto. Então vejam que tem uma série de processos de fabricação normalmente atrelados a uma determinada peça, um determinado componente, tá? E dentro então desses processos de fabricação a gente tem uma grande área que se chama de conformação mecânica. Vamos aqui para uma definição do que é conformação mecânica. Então, conformação mecânica é um grupo de processos de fabricação mecânica, tá? Que envolvem a modificação da forma do material através do uso de tensões externas, ou seja, da aplicação de tensões para fazer a modificação da forma, então, daquele material. Sendo as tensões aplicadas geralmente inferiores ao limite de resistência à ruptura do material, tá? Mas obviamente maiores do que a tensão de escoamento do material para eu conseguir então trabalhar no regime plástico e fazer a mudança da forma então do material. Processos de conformação mecânica, de conformação plástica dos metais, também é outro termo utilizado. Sempre vão trabalhar então com material no estado sólido, tá? Com características controladas, tá? Então, nisso já difere, por exemplo, de um processo de fabricação por fundição, que também é um processo de fabricação mecânica, mas que trabalha, então, com a fusão do material. Difere também, por exemplo, de um processo de soldagem que trabalha também com a fusão localizada, normalmente, do material. Tá? Normalmente, tá? Existem técnicas de soldagem que não chegam a fundir o material, mas normalmente tem um emprego de temperatura para fazer esse processo de fabricação. No caso da conformação mecânica, eu posso ou não ter essa aplicação proposital de temperatura para fazer a conformação mecânica do meu material, conformação plástica. De uma forma resumida, então, esses processos buscam a obtenção de produtos finais com uma determinada dimensão, uma determinada forma, com certas características, propriedades mecânicas e condições superficiais. Então, isso vão ser os parâmetros de saída do que a gente deseja, então, para esse material. Tá? E daí a gente vai ver que existem diferentes técnicas, diferentes processos de fabricação para atingir, então, essas formas, essas dimensões, essas propriedades mecânicas e essa qualidade superficial exigida para aquele determinado tipo de produto. Uma questão importante da área de conformação mecânica, ela é muito interessante porque concilia uma qualidade de produto, obtenção de produtos de boa qualidade com taxas de produção bastante elevadas e também custos de fabricação também relativamente baixos. Claro que tudo isso é relativo, né? Por exemplo, normalmente uma peça que é obtida através de processos de conformação mecânica, ela tem um preço mais elevado do que uma peça
fundida, mas ao mesmo tempo também ela possui propriedades mecânicas superiores a uma peça simplesmente fundida. O importante é vocês terem o conhecimento das técnicas, saber o que você consegue obter através daquela técnica e saber futuramente decidir ou optar pela técnica mais adequada para a obtenção do produto que você está desejando. Tá? Esse quadro aqui é um quadro só para ilustrar então essa divisão, essa classificação. Tá? A gente pode dividir os processos de fabricação para materiais metálicos em duas grandes categorias, que seriam os processos que envolvem a aplicação de tensão e os processos que envolvem a aplicação de temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de fabricação que utiliza tensão, processo de fabricação mecânica, e a tensão aplicada ela é superior à tensão de ruptura do material, eu tenho um processo de usinagem. Se é inferior à tensão de ruptura, eu tenho processos conhecidos como processos de conformação mecânica. Trefilação, laminação, extrusão, forjamento. Tá? Por outro lado, tem processos que a gente chama de metalúrgicos que envolvem a aplicação de temperatura. Tá? Temperatura é o principal mecanismo desse processo de fabricação. Não que os demais não possam utilizar temperatura, mas aqui o foco, o principal elemento que faz esse processo de fabricação, que caracteriza esse processo de fabricação, é o emprego da temperatura. Então, por exemplo, se a temperatura que eu aplico é inferior à temperatura de fusão do material, eu tenho técnicas de metalurgia do pó. Se é superior à temperatura de fusão, técnicas de fundição, maior parte das técnicas de soldagem, técnicas de lingotamento, que é o processo que eu tenho na usina siderúrgica de transformação do material produzido para o material em estado sólido. Então, normalmente, é a etapa, inclusive, que antecede diversos processos de fabricação de conformação mecânica, por exemplo, é a etapa que antecede, por exemplo, o processo de laminação numa indústria siderúrgica. É a etapa de lingotamento. Numa usina siderúrgica, eu pegar o aço em estado líquido e solidificá-lo num tarugo ou num bloco. Tá? Isso a gente chama de lingotamento. Tá? Reparem aqui, por exemplo, que a técnica de metalurgia do pó ela é uma técnica metalúrgica, mas que também muitas vezes envolve a aplicação de tensão. Tá? Por isso que ela tem duas setas ligando então, nessa metalurgia do pó convencional. Tá? É o que a gente vai estudar aqui. Existem a metalurgia do pó por injeção, mas que a gente não vai focar nessa PNP, nessa disciplina. Bom, então, na conformação mecânica, é bem usual a gente criar diversas classificações para esses processos de conformação. Tá? Um dos mais importantes que a gente tem é a classificação relacionada à temperatura de trabalho do processo, que normalmente está dividido em três, que é processo de conformação mecânica a frio, a morno e a quente. Tá? E como é que a gente faz essa classificação dos processos? Tá? Dessa temperatura de trabalho onde o processo de conformação mecânica está acontecendo. Bom, isso depende do que a gente chama de escala homóloga, que está relacionada à temperatura de fusão do material. Então, por exemplo, se a gente pegar um aço, por exemplo, citar um aço 1045, um ponto de fusão lá por volta dos 1500, 1520 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão, então, do material. Até 50% dessa temperatura de fusão, ou seja, metade dessa temperatura, tá? A gente tem o que a gente chama de trabalho a quente. Só que uma coisa importante, tá? Até 50% dessa temperatura, e claro, convertendo essa temperatura não para a escala, não tendo essa temperatura na escala Celsius, mas na escala Kelvin, né? Pensando então que
a gente tem aqui o zero absoluto, tá? Então, no caso ali dos 1520 graus, somaria lá os 273 ali para fazer a conversão para a escala Kelvin, multiplicaria isso por 0,5 para achar os 50% dessa temperatura de fusão e acharia então esse limite aqui inferior da temperatura de trabalho a quente. Entre 30% e 50% dessa temperatura de fusão teria o que eu chamo de trabalho a morno, e abaixo desses 30% eu teria o que eu chamo de trabalho a frio. Tá? Mas por que essa classificação ela é importante? Ela é importante porque ela envolve características fundamentais que ocorrem no material durante esse processo de conformação mecânica. Tá? Se a gente está trabalhando com material a frio, os principais mecanismos metalúrgicos que ocorrem no material, que ocorre principalmente do ponto de vista metalúrgico no material, é o encruamento, ou seja, o incremento de resistência mecânica do material pela criação de uma quantidade bastante elevada de discordâncias que bloqueiam o deslocamento de outras discordâncias. Tá? Então, no trabalho a frio, o principal mecanismo seria esse encruamento causado no material, que vai deixando então ele mais resistente, mais duro, mas que ao mesmo tempo vai diminuindo a ductilidade do material. Na faixa de trabalho a morno, tá? Nesses 30% a 50% da temperatura de fusão, na escala homóloga, o que eu teria principalmente seriam os mecanismos de recuperação. Teria o início de fenômenos de encruamento, mas pela temperatura ser um pouco mais elevada, eu já aumento o coeficiente de fusão dos átomos do material. Então, conforme essas discordâncias vão sendo criadas, parte delas vão sendo eliminadas através de mecanismos de recuperação, o que modifica, então, do ponto de vista metalúrgico, como esse material vai sendo deformado plasticamente. E no que eu chamo de trabalho a quente, daí vou tendo esses mecanismos de encruamento, vou tendo mecanismos de recuperação, mas, de novo, como a temperatura é bem elevada, a difusão dos átomos, o coeficiente de fusão dos átomos é ainda mais elevado. Então, à medida que eu vou encruando o material, eu vou recuperando o material, mas vou além, tá? Então, eu não vejo bem esses mecanismos surgem logo desaparecem, digamos, o efeito deles. Eu não visualizo o efeito deles, porque eles logo são eliminados, tá? Porque eu tenho, então, o que a gente chama de uma etapa de recristalização, e se eu não tomar cuidado, até um possível aumento de grão no material, tá? Então, essa diferenciação, essa classificação de acordo com a temperatura de trabalho, ela é bastante importante para a gente entender os mecanismos metalúrgicos que estão ocorrendo no material durante esse processo de conformação mecânica. Tá? Esses mecanismos vão estar diretamente atrelados às condições de tensões que eu preciso impor no meu material para conseguir fazer essa deformação, tá? E vão estar também diretamente atreladas às características mecânicas que o material vai ter após eu realizar essa conformação mecânica. Por exemplo, se eu faço uma conformação mecânica a frio, eu vou ter como produto na saída, então, o produto que eu estou obtendo, um material encruado, cuja resistência mecânica terá sido elevada, mas a dutilidade terá sido decrescida, ou seja, vou ter um abaixamento na dutilidade do material. Um exemplo. Então, aqui, só colocando em texto, tá? Trabalho a frio, acompanhado do encruamento do metal, que é ocasionado pela interação das discordâncias entre si e com outras barreiras, tais como contornos de grão, que impedem a movimentação através da rede cristalina, tá? E tudo isso resulta macroscopicamente num aumento de resistência e dureza e um decréscimo na dutilidade do material. Tá? É basicamente o que eu expliquei, agora escrito em texto. Então, pegando aqui um processo de laminação
para dar de exemplo, tá? Eu tenho um material aqui sendo laminado, tá? A gente vai ver em detalhes o que é o processo de laminação, mas é basicamente como se eu passasse uma massa através de rolo. Se vocês forem ver vídeos do Telecurso 2000, eles usam como exemplo o rolo de pasteleira, aquela máquina para abrir massa de pastel. É isso, eu entro com um produto de maior altura e após passar os rolos eu tenho uma diminuição da espessura do material. Isso é um processo de laminação. Então entra aqui, por exemplo, um bloco de aço, ele é comprimido por rolos, tá? E sai um material então com uma espessura menor. Tá? Grosso modo, isso é um processo de laminação. Quando eu faço então esse processo a frio, tá? Eu tenho grãos aqui com uma determinada quantidade de discordâncias, tá? Mas que eu classifico ele como não encruado, tá? E após passar pelo processo de laminação, pela primeira cadeira de laminação, tá? O material sai então com uma quantidade bem maior de discordâncias, tá? Cujo efeito macroscópico então a gente chama de encruamento, ou seja, essa elevação da resistência mecânica do material. Se eu tiver no trabalho a quente, tá? No outro oposto, trabalho a quente, eu preciso de menos energia, menos força, menos tensão para deformar plasticamente o material, tá? Proporcionando então o surgimento de menos discordâncias microestruturais, porque a taxa de fusão é elevadíssima, tá? Então conforme essas discordâncias vão sendo geradas, elas rapidamente pela difusão vão sendo eliminadas, tá? Porque eu ter uma quantidade muito grande de discordâncias dentro do material, isso é termodinamicamente não favorável. O material sempre vai buscar uma condição termodinâmica mais favorável, ou seja, uma energia interna menor, tá? Então isso ocorre então na eliminação dessas discordâncias, uma vez que eu tenho um coeficiente de fusão alto para que isso ocorra, tá? Então eu tenho uma facilidade para realizar a deformação desse material, menos tensão necessária para fazer essa deformação, além de diminuir heterogeneidades na estrutura do material que provém de um processo de fundição, tá? Isso ajuda então a dar uma homogeneizada no material, por causa então dessa elevada taxa de fusão, por causa que eu estou trabalhando em alta temperatura. Além disso, então, eu acabo dando um incremento na dutilidade do material e na sua tenacidade por eliminar parte desses defeitos de fundição. Por exemplo, microporosidades, porosidades, heterogeneidades. Isso, em grande parte, acaba sendo eliminado em processos de conformação mecânica quente, o que dá, então, um material de melhor qualidade comparado a um material simplesmente fundido. Aqui um outro exemplo. Eu tenho um bloco ou um tarugo. Esse material ele tem que ser aquecido, então, já que a gente está falando de trabalho a quente, tá? E na indústria siderúrgica ocorre isso, tá? O material ele é lingotado, tá? Ele é solidificado e ele resfria até a temperatura ambiente. E ele fica armazenado num pátio para depois ser reaquecido. Esse reaquecimento já promove uma melhor distribuição dos elementos químicos dentro do material para depois seguir então para a etapa seguinte, que no caso aqui ilustrado seria a etapa de laminação a quente, tá? Então o material aqui vai aquecer e vai ser laminado a quente, tá? Ele, digamos assim, ele causa um encruamento que logo é eliminado por causa da alta temperatura, fazendo com que ocorra mecanismos de recuperação e sequencialmente de recristalização. E se eu não tomar cuidado, essa recristalização que inclusive causou uma diminuição do tamanho de grão do material,
Se eu não tomar cuidado, esse material permanecer em alta temperatura, pode até ocorrer o que a gente chama de crescimento de grão, que o grão pode se tornar maior, inclusive, do que estava anteriormente. Algo que a gente não quer, tá? Lembrem lá dos Indos de Ciência dos Materiais 1, tá? Que conforme eu tenho uma diminuição do tamanho de grão do material, eu tenho um incremento de resistência mecânica e de utilidade dele, tá? A equação de Hall-Petch, tá? Então, eu ter grãos menores dentro do material, isso é altamente favorável, tá? O único mecanismo de aumento de resistência mecânica é que eu ganho resistência mecânica sem sacrificar a utilidade. Então, um mecanismo extremamente interessante. E entre os dois, entre o trabalho a frio e o trabalho a quente, a gente tem o que a gente chama de trabalho a morno, tá? É, que junta, tá no meio termo ali entre as características e as vantagens e desvantagens do trabalho a quente e a frio. É muito utilizado na área de forjamento, tá? Porque diminui bastante as tensões necessárias para fazer o forjamento das peças sem sacrificar muito questões como acabamento superficial do material e sem gerar, por exemplo, oxidação excessiva da superfície, tá? Que às vezes no trabalho a quente eu tenho um problema também de oxidação da superfície do material e formação de carepa, que isso acaba diminuindo a qualidade superficial do material. Tem também processo de descarbonetação, que no trabalho a morno isso é muito minimizado, tá? Então, processo bastante interessante nesse sentido, porque eu consigo diminuir as tensões necessárias para conformar meu material, ganho de utilidade, então consigo deformar plasticamente mais o meu material e ainda assim evito esses efeitos de oxidação, de formação de carepa, descarbonetação. Então, na área de forjamento, processo bastante difundido, o trabalho a morno. Tá? Então, uma conformação das peças numa faixa de temperatura ali de 30% a 50%. Se vocês lerem mais trabalhos com relação a essas temperaturas de trabalho, vocês vão ver que, dependendo do autor, essas temperaturas podem modificar um pouco, mas essa escala homóloga ela é uma das mais fáceis de serem compreendidas, tá? E é o que eu utilizo então nessa explicação. Mas se vocês forem ler outros trabalhos, por exemplo, mesmo do meu antigo professor de conformação mecânica, para aço ele coloca lá uma faixa na literatura que é um pouquinho diferente do que se a gente for aqui ver pela escala homóloga. Tá? É, o ideal seria para cada tipo de material a gente estudar quando o mecanismo de recuperação se torna relevante ou quando o mecanismo de recristalização se torna mais relevante. Mas isso é muito difícil, teria que fazer para material a material. Então, essa escala homóloga ela é obviamente uma simplificação, mas ela é bastante simples e até bastante assertiva. Tá? No trabalho a morno, então, do ponto de vista metalúrgico, o que é importante que está acontecendo são os mecanismos de recuperação. Tá? Discordâncias são geradas, mas parte delas são eliminadas através do mecanismo que a gente chama de recuperação, que eu vou explicar melhor mais adiante quando a gente falar dos aspectos metalúrgicos da conformação mecânica. Aqui um quadrinho para exemplificar, tá? Essas três faixas de trabalho, tá? Então, bem simplificado, tá? Legenda maior, menor ou intermediário. Então, a força e a energia necessária para conformar o material, tá? Então, no trabalho a quente, as tensões que eu devo aplicar para conformar o material são menores, são as mais baixas, tá? Claro que eu tenho também todo o gasto energético para aquecer o material, mas do ponto de vista de tensões necessárias para conformar, elas são muito menores. No trabalho a frio, é a maior quantidade de força, de tensão que eu devo aplicar para causar a deformação plástica do material. E no trabalho a morno, isso é intermediário. Eliminação de defeitos de fundição,
elimino boa parte dos defeitos de fundição, muitos defeitos de fundição quando faço trabalho a quente, quase nada no trabalho a frio e nível intermediário no trabalho a morno. Questões como tolerâncias e qualidade superficial, acabamento superficial. No trabalho a quente, por eu ter mecanismos de descarbonatação, formação de carepa por causa da oxidação do material, eu tenho uma qualidade superficial relativamente baixa e também uma tolerância dimensional relativamente baixa. A melhor quando faço trabalho a frio, onde esses mecanismos não estão ocorrendo, e trabalho a morno, algo intermediário. Surgimento de discordâncias, tá? Lembrando que surge no trabalho a quente, mas logo essas discordâncias são eliminadas por causa do alto índice de difusão, do alto coeficiente de difusão dos elementos químicos, no caso principalmente o ferro. Então, o surgimento de discordâncias aqui, dando essa observação. Mais baixo no trabalho a quente, o mais alto no trabalho a frio, o que dá então essa característica do encruamento produzido pelo trabalho a frio do material, e no trabalho a morno, intermediário. Uniformidade da microestrutura, né? Menor no trabalho a quente, mais alto no trabalho a frio, intermediário no trabalho a morno. Aqui é algo que o pessoal sempre se confunde, tá? Mecanismos que eu tenho em cada faixa de trabalho. Recuperação, aqui tem um não, mas com asterisco, tá? É que eu tenho formação, aumento de discordâncias, tenho mecanismo de recuperação no trabalho a quente e tenho na sequência a recristalização, que seria a continuidade do mecanismo de recuperação, seria o fenômeno que vem na sequência. Então, o que eu observo na prática, as características do material que eu tenho no trabalho a quente, vão ser as características da recristalização, tá? Mas não é que a recuperação não ocorra, é que no final das contas eu estou vendo os efeitos da recristalização, que é o que veio na sequência da recuperação, tá? Por eu ter um coeficiente de fusão extremamente baixo, isso não é visualizado no trabalho a frio, nem a recuperação, nem a recristalização. E no trabalho a morno, a temperatura e o coeficiente de fusão é suficiente para eu ter mecanismos de recuperação, mas não para eu ter a recristalização do material, tá? E, claro, isso é tratando a coisa de forma simplificada, tá? A gente vai ver que se estudar a fundo mecanismos de recuperação, recristalização, o início desses mecanismos depende, inclusive, não só da temperatura, mas também do grau de deformação, da taxa de deformação que eu estou impondo no meu material, do quanto eu estou deformando ele. Então, quando se estuda mais a fundo esse assunto, a gente percebe que inclusive é bem mais complexo, mas de forma resumida, assim, no que se propõe essa disciplina de conformação mecânica, então vocês precisam saber apenas isso. Tá? Existem também outras formas, tá, de fazer essas classificações. Por temperatura, frio, morno e quente, uma das mais importantes, mas também a gente pode classificar os processos de conformação mecânica através do tipo de esforço predominante que eu tenho naquele determinado processo de fabricação. Então, tem processos que a gente chama de compressão direta, processo de conformação por compressão indireta, processos de conformação em que o mecanismo principal é a tração, processo de conformação em que o mecanismo principal é o cisalhamento do material e processos em que o mecanismo principal é a flexão do material. Tá? Então, uma forma de classificação dos processos de fabricação. Por exemplo, processo de compressão direta seria, por exemplo, a laminação. Laminação é um processo de conformação mecânica que envolve compressão direta do material. O material que está passando ali pelos cilindros de laminação, ele está sendo diretamente comprimido para ocorrer, então, a diminuição da espessura daquele material. Tá? Um exemplo de processo de compressão direta. Então, aqui, como eu falei,
exemplo para compressão direta, tá? O esforço predominante, tá? É um esforço de compressão que causa então a diminuição da espessura do material que está passando pelos cilindros de laminação. Compressão indireta é, por exemplo, a trefilação, tá? Na trefilação, eu puxo um fio máquina, um arame através de uma fieira, tá? Que é o ferramental, tá? Que eu estou utilizando para fazer essa conformação mecânica, tá? Eu estou puxando, mas o mecanismo que causa a diminuição da espessura do material, ele é um mecanismo compressivo, tá? Eu estou puxando, mas não é esse esforço de tração que vai causar a deformação plástica do material, tá? É a reação da matriz em relação ao material que está passando que vai gerar aqui na matriz um esforço compressivo que vai causar a diminuição da espessura, ou no caso de um arame redondo, do diâmetro do material, tá? Não é esse esforço trativo que vai causar a deformação plástica do material, tá? Eu não posso, inclusive, ter esse esforço trativo sendo maior do que o compressivo, porque senão eu vou ter um efeito de empescoçamento que vai levar à ruptura então do arame que eu estou trefilando. Tá? Então, é um exemplo de compressão indireta. Eu aplico uma tração, mas o esforço que causa a deformação plástica do material, ele é um esforço compressivo, causado pela reação da ferramenta sobre o material que está passando pela fieira, que é a ferramenta utilizada na trefilação. Um exemplo aqui de esforço que envolve tração é o que a gente chama de estiramento, tá? Uma chapa presa por duas garras, tá? E tem um bloco ali, essas garras, então o movimento desse bloco vão acabar causando então um esforço trativo nessa chapa. Aqui um exemplo, então, material aqui, uma chapa metálica sobre o ferramental, vai ser tracionado, então o esforço trativo no estiramento vai causar essa conformação mecânica. Processo que envolve, então, cisalhamento, tá? Então, corte de chapas, tá? É um método bastante produtivo, bastante interessante aqui, por exemplo, um puncionamento para fazer uma furação no material. Tá? E outra classificação que é a flexão, no caso aqui o dobramento, pode ser o dobramento de um tubo, pode ser o dobramento de uma barra, de um perfil, então isso envolve majoritariamente um esforço de flexão. Outra forma de classificação está relacionado ao fluxo do material. Então, por exemplo, a gente classifica laminação e trefilação como processos de conformação mecânica de fluxo contínuo, porque o material entra pelo um lado, sai pelo outro e na sequência já vai sofrendo novos processos de conformação mecânica, tá? De deformação plástica. Fluxo intermitente, coloco o material, por exemplo, extrusão a frio. Eu coloco o material dentro de uma câmara, empurro e depois tem que abrir essa câmara, tirar o material que sobrou lá dentro, cortar essa parte aqui, remover a parte produzida, limpar, recarregar e fazer esse processo novamente. Um processo de forjamento, tem que ir lá na prensa, conformei uma peça por forjamento, levanto a prensa novamente, tiro a peça, coloco uma geratriz nova, um blank, um billet novo, lá na posição, faço a conformação mecânica de novo, levanto, tiro a peça. Então daí o fluxo intermitente, então o fluxo de material então pode gerar um tipo de classificação como contínua ou intermitente, tá? No processo de conformação mecânica. Com base no tipo de produto obtido, tá? Posso obter, por processos de conformação primária, produtos semi-acabados, tá? Barras, por exemplo. Barras, fio máquina, então são produtos ditos como semi-acabados, ou
produtos acabados, por exemplo, fazer o forjamento de uma biela, por exemplo. Fazer o forjamento do corpo de uma chave, o forjamento de uma faca, o forjamento de um talher de aço inoxidável, o forjamento de um martelo, por exemplo. Então, produção de produtos acabados. Tá? E finalizando, então, aqui eu mostro uma imagem que é do livro do Ettore Bresciani, professor lá de São Paulo, tá? Que faz um resumo aqui das principais técnicas de conformação mecânica e a classificação em relação ao tipo de esforço, por exemplo, os tipos de trabalho que são usualmente utilizados em cada técnica. Então, por exemplo, a gente tem aqui processo de laminação, é um processo que envolve compressão direta, feito normalmente em trabalho a quente e ou a frio. Tá? Então, normalmente na laminação a gente tem o início da laminação sendo uma laminação a quente e na sequência se faz laminação a frio do material. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a trefilação. Na trefilação tem compressão indireta. A trefilação é um processo feito a frio e são tanto a laminação como a trefilação são processos ditos como contínuos. Tá? Então, aqui, por exemplo, na laminação, vou produzir perfis, barras, placas, chapas, folhas. Na trefilação, tubos, barras, arames, fios. Tá? Então, é um quadro aqui que mostra as principais técnicas de conformação mecânica: laminação, trefilação, estampagem, forjamento e extrusão, e dá as características então principais de cada técnica. Tá? Claro que isso em grande parte, né? Por exemplo, a estampagem usualmente é uma técnica feita a frio, mas hoje em dia já se faz bastante estampagem a quente, coisa que há 10, 20 anos atrás não era tão comum, hoje já se tornou bem mais comum, ainda mais com por motivação da indústria automotiva, que começou a utilizar aços especiais nas estruturas dos automóveis. Então a gente tem peças hoje em dia de carros, de monoblocos mais sofisticados, que tem peças que são estampadas a quente. Então a Volkswagen é uma empresa do ramo automotivo que utiliza bastante aços especiais no monobloco de seus carros e tem peças que são estampadas a quente. Tá? Mas então um quadro aqui que faz um resumo das principais técnicas. Tá? Obrigado por assistirem essa aula, tá? Então, a primeira aula dessa APNP. Obrigado e boa tarde.